Oi, gente, estamos chegando com mais um episódio do Petrocast. Estou aqui com a Adriana Rodrigues, né, nossa Drica. Vamos receber hoje Eugênia Cabral, ela que é psicóloga, terapeuta de casais, sexóloga clínica. Vamos bater um papo bem legal, bem picante. Olha, se eu fosse você... hein, Drica? O clima tá quente aqui hoje, hein? E eu que tava com saudade de apresentar esse programa. E hoje é 10 horas da manhã agora que a gente tá gravando, né? Mas eu não sei que hora você tá assistindo esse podcast, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Já peço a você para compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, Facebook, todo mundo. A gente também tá no Spotify, estamos no Facebook, estamos no Deezer também para melhor interagir com você em todas as plataformas digitais. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Olha, Drica, e se for à noite, né? Chama o marido para assistir junto, de repente já dá uma, né, animada aí no negócio. E aí, como eu digo sempre que a gente começa o episódio, senta que hoje vem conversa. Quem começa? Você começa? Eu acho que ela tá bem timidazinha. Milena. Quem? Não, Milena. Não, Eu? Milena. Milena tá tímida com esse episódio de hoje. Davi fez, vai que você consegue fazer várias perguntas. Sim, qual o problema? Vamos ver. Porque eu não sei, gente? eu pergunto, né? Mas então, ó, dentre vários assuntos, né, Drica, a Eugênia vai falar aí sobre a busca de muitos homens, né, Eugênia, por tratamentos aí nas questões das disfunções sexuais. Mas vem muito papo por aí, viu, gente? Não é só sobre isso, não. Mas esse é um ponto alto, vamos dizer assim, né? É um ponto bem importante. Sim. Os homens procuram gente. mais que as mulheres? Sim, atualmente sim. Assim, oi. Seja Beijo bem-vinda. para todo mundo que tá vendo e ouvindo aí, independente do horário, convida as pessoas para ouvirem. Vamos falar sobre sexualidade, é sempre bom. Então, hoje eu percebo que os homens têm procurado mais quando o assunto é problema sexual. Mulher tem também, né? Eu também recebo, mas hoje eu vejo que homens estão procurando mais. Que é bem interessante, né? É uma mudança interessante. Você acha que é por quê? Então, eu acho que é a quebra de tabu mesmo, assim. Acho que faz parte desse novo lugar de que o homem pode melhorar, que terapia não é coisa de gente que está com, né? É gente que quer melhorar, não é só quem está com problema, é quem quer melhorar a vida. Então, acho que esses tabus estão caindo sobre a saúde mental e aí tem melhorado o acesso. Então, os homens estão se dando mais espaço para falar sobre suas vulnerabilidades também. E dentro do sexo, que é uma questão bem íntima, e eu acho que fica mais difícil ainda para o homem se abrir quando fala de problema. Então, acho que tem melhorado bastante por causa disso. Tá mais fácil. Eles vão sozinhos ou sempre vão com as mulheres, com as esposas? Então, geralmente, os homens vão só. Só que aí, no meio do caminho, eu percebo que é uma questão do casal, ou o homem precisa do apoio da parceira, ou da parceria, né? E aí eu convoco para uma terapia de casal ali no meio dessa terapia de clínica da sexualidade. E quais são as disfunções mais comuns, assim, quando o homem chega na clínica? Eu tenho recebido, assim, por exemplo, pessoas que estão com problema de ereção mesmo, né? Problema de ereção, ejaculação precoce, eu acho que são os dois mais buscados. Mas tem outros, né? Tem pessoas que não têm vontade nenhuma e são questões que não são fisiológicas, né? Que a primeira coisa que eu pergunto é assim, olha, você já fez um exame? Como é que tá? E aí a pessoa diz, não, eu já vim do urologista. O urologista disse para procurar uma terapia. Uma pausa aqui, assim, abrindo um parêntese, que eu achei maravilhosa esse ponto também, que os médicos estão indicando mais. Então, todos os homens que eu recebi aqui na cidade para fazer terapia clínica assim, da parte da sexualidade, foram homens que foram indicados pelos seus médicos. Isso é fantástico. Então, isso significa que o psicológico influencia muito nesse sentido? Sim, sim. Geralmente, quem vem do médico já vem com esse pré-diagnóstico, assim, psicológico. E aquela frase que diz que o homem pensa com a cabeça de baixo, ela, na verdade, quando é na prática, não funciona? Então, pensa com a cabeça de baixo, já quer dizer que a cabeça de cima não comanda tudo. Não comanda tudo. Então,
pensa com a cabeça de baixo, mas ela meio que tem vida própria, assim. A pessoa de cima até quer, mas ela tá ali com a questão, precisa trabalhar. E às vezes, e na maioria das vezes é psicológico. Então, quando a gente precisa equilibrar a situação, né? Porque, assim, tem uma questão física também. Às vezes a pessoa já vem, por exemplo, de um vício em remédios. Pornografia, por exemplo. Pornografia é um ponto que é importante falar, mas, assim, antes disso, tem gente que está viciada em tomar remédio para ereção. Sim. Tipo Tadala. Tipo, Que hoje está muito em isso, alta. É o antigo Viagra. O Viagra era pior, né? Assim, porque o Viagra, ele trazia outras questões físicas, né? Então, meio que viciava o corpo nisso. E aí, para o corpo funcionar sozinho, tinham questões. Então, tem gente que já chega também nesse processo e quer tirar um pouco o remédio e quer ver como funciona normalmente. E isso, aí vem uma questão psicológica mesmo, da ansiedade. E aí a gente trabalha a ansiedade sexual. Que vem assim, a pessoa já vem achando que vai falhar, e a gente vai trabalhando esses pontos. E aí tem todo um processo que é feito para que o homem encontre esse lugar, né, de segurança. Mas por que, gente? Ele acha que vai falhar? Porque geralmente falha. Por exemplo, o homem que está... É normal? É normal. É normal. Falhar. Assim, falhar é normal, gente. Ninguém é máquina, né? Ninguém é de ferro, só o homem de ferro lá. Então, assim, é normal. Porém, quando passa a incomodar a pessoa, aí você já sente que saiu da normalidade. Então, assim, se você vai ter uma relação sexual, digamos, 3 na semana e 2 falham, a terceira com certeza vai falhar. Porque já entrou no psicológico ali, pronto, a pessoa já cai num processo de medo, ansiedade mesmo. E o que eu mais recebo é isso. São pessoas que vêm de uma série de questões assim, de falhar na hora, e que já ficam com medo. E aí, o que acontece? Começam a nem querer ir mais. Aí, uma relação que acontecia 2 vezes, 3 vezes por semana, acaba não acontecendo mais. Acontece 2 vezes, aí vai falhando, aí acontece uma só, aí uma a cada 15 dias, uma a cada 2 meses, até isso. Até parar de vez, até parar. E aí, quando você pensa... Aí, assim, entram outras questões. A pessoa começa a dizer assim... O homem, né? Começa a trazer outras questões para não dizer que está falhando. Então, assim, porque eu estou trabalhando muito. Porque ela também não quer. Entende? A rotina da vida acaba jogando a sexualidade para o lado e escondendo problemas que levaram até ali também. Então, hoje, os casais que eu recebo, os homens que eu recebo que são casados, começa assim, né? De um problema que vai se estendendo até na virar maioria um problema. das vezes, ele é o responsável ou é o contexto, de uma forma geral? Era isso que eu ia perguntar. É só dele, né? O problema é individual ou a mulher também tem a sua parcela de culpa? Ótima pergunta. Tem também. Tanto que eu sempre, quando eu observo que não é uma questão só do homem, eu sempre chamo, né? Converso para a esposa vir também. Aí a gente faz uma sessão de casal. Às vezes a mulher precisa ouvir algumas coisas também. Por exemplo, olha... Poxa, você está vendo que seu parceiro está com problema naquele momento, você vai chamá-lo de fraco? Sabe? Você vai dizer para porra, mais uma vez? Sabe? Assim, porque existe isso. Acaba que a mulher entra num lugar também de... Se sente inferiorizada. Ela acredita que é por ela, que é a culpa dela, alguma coisa no corpo dela. Entendi. E aí ela responde de uma forma mais agressiva, mais chateada. Então, eu chamo os dois e digo assim, vamos conversar, olha... Essa é uma questão que os dois precisam trabalhar juntos. Então, assim, por exemplo, uma das etapas de um tratamento, por exemplo, de ejaculação precoce, é que os dois fiquem namorando, sabe? Sem ter a pressão de que tenha que acontecer por meia hora. Vão namorar, vão como é que eu posso dizer? Conquistando novos passos da sexualidade novamente. É porque eu acho que é muito cultural também essa questão. A gente, por muito tempo, se consumiu indústria pornográfica, né? Sim, sim.
E aí as pessoas entendem que sexo tem que ser demorado para ser gostoso, para ser bom. E nem sempre é assim. Sim. Às vezes acontece, Uhum. mas nem sempre é assim. Você tocou num ponto maravilhoso. Nem sempre é assim. Aí eu acho que não tem uma regra, né? Porque às vezes pode ser rápido e pode ser bom, e às vezes pode ser demorado e pode ser bom, não tem uma regra, né? Então, o que não pode acontecer é da mulher ser culpada, se sentir culpada porque o homem falhou. Aí tem que ser conversado, né? E por isso que eu digo assim, olha, vamos conversar. E tanto que os homens falam assim, poxa, a minha mulher acha que eu tô com outra pessoa, Mas a porque não ejaculação faço em precoce, casa. como você citou aí, ela é o quê? É um problema genético? Tem alguma disfunção física ou é psicológica também? Então, geralmente, quando chega até mim, é psicológica. Né? Porque já vem de um médico, a pessoa já passou por um urologista, já fez exames hormonais, já viu que fisicamente funciona, o que está acontecendo? Aí, geralmente, tem a ver mesmo com estresse, ansiedade e essas outras questões que vão tomando conta da vida, né? Você tocou num ponto bem importante, a pornografia. Pornografia acaba com a sexualidade de um homem. Torna um homem péssimo na cama. Sinto muito dizer, mas é verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque entra nessa ideia de... como é que eu posso dizer? Uma encenação, né? Porque a pornografia também é uma encenação. Foge do que é o que seria mais tranquilo para uma mulher normal. Normal não, digamos assim, eu acho que o homem projeta muito aquela cena, aquela coisa, e acaba que quando vê ali uma coisa normal... Uma mulher normal, uma mulher comum, acaba perdendo fantasiam demais, né? Fantasiam demais, trazem esse... acho que a fantasia mesmo, traz a fantasia de uma sexualidade explosiva, e que nem sempre é daquela forma, inclusive nem ele é aquele ator que vai fazer e acontecer também, né? Eu acho que também pela facilidade que é, por exemplo, você chegar a um orgasmo consumindo pornografia. Eu acredito que não tem muito esforço, né? Você não tem que fazer a outra mulher se sentir especial, você não tem que fazer esforço para agradar. Claro. E aí, de repente, quando é no real, no normal, você tem que fazer isso, meu amor. Exatamente. Né? Você tem que trabalhar um pouquinho. Então, tem isso mesmo, essa questão do... Acaba que fica mais precoce mesmo, porque ele tá ali só para gozar e acaba que perde o time da mulher também. Sim. Sabe? Você não acha também, Eugênia, que a falta de diálogo dentro do casal, né? Dentro do relacionamento, a falta de diálogo do casal não afeta também, não? Claro. Não é tão prejudicial quanto essas disfunções, não? Sim, claro. Até porque, assim, gente, eu fico impressionada com algumas coisas que, para mim, são tão naturais. Por exemplo, a mulher dizer para o homem que quer. Sabe assim, olha, hoje eu tô morrendo de vontade. Pra mim, isso é normal. Tem mulher que tem vergonha, Tem mulher que tem vergonha que tá com um homem há 7 anos e não mandou uma mensagem dizendo assim, hoje eu tô morrendo de vontade. E está, né? Porque na terapia ela vai falando assim, olha, poxa, que pena, às vezes eu quero, ele não quer, e não sei como falar. Como assim você não sabe como falar? Você tá com uma pessoa há 7 anos e não sabe como falar? Mas o cara não querer é bem estranho, né? Porque geralmente o homem sempre... então, aí... Justamente. Mas isso aí, na verdade, não é assim, é um mito. É um mito, Não, essa coisa de um homem sempre quer, não é, gente. Não é, mito. Então graças mito, a Deus. é propaganda enganosa. Ai, meu Deus. E quando um tem mais desejo que o outro, por exemplo, digamos? Vamos dizer assim, a mulher. Tá. Né? Quando a mulher tem mais desejo que o homem. E o homem tá mais na dele, paradão, assim. Aí eu recebo isso, viu? Também? Gente? Recebo. Mas geralmente a mulher não vem só. Entendi. Ela vem na terapia de casal. Aí ela traz outras questões, assim, olha, quero a terapia de casal, não sei o que, aí traz outro assunto. Aí, de repente, o assunto é esse. Ela quer sexo. E o homem já não tá mais tão interessado. Como é que faz? Por que o homem se desinteressa? Então, tem vários fatores, né? Tem esses fatores justamente fisiológicos, tem os fatores emocionais. Fisiológicos que tá com deficiência tempo, pode ser vitamina, pode ser a questão hormonal também. Estresse. Tem um momento da vida em que dá uma baixa mesmo. Assim, e ele se desinteressa por ela. Desinteressa. E aí a mulher acaba... Né? Poxa, o que está acontecendo? Acha que... E tem também, né, gente? Não vamos ser... A traição. Tem a traição. Que infelizmente acontece. Nas melhores e nas piores famílias. Então, acontece. E aí sim, mas quando vem na terapia de casal,
esse assunto que a mulher quer mais, aí a gente trabalha assim, olha, o que está acontecendo? E aí o homem diz assim, não, realmente, eu estou assim. E ali ele se dá conta que é um problema dele também, sabe? Então, assim, aí ele vai procurar. Aí ele vai para o urologista ou para um médico, aí ele vai fazer terapia, porque às vezes é uma questão também emocional dele. Já aconteceu com clientes meus de ser uma questão não de traição, mas uma questão que o homem estava já assim, como é que eu posso ser descansado? Como é que diz? Caiu na assim? rotina. Caiu na rotina e para ele estava bom, só que ela queria mais. Então, eu já ia até perguntar nessa questão da traição, né? Tipo, a mulher tá querendo mais, o homem já perdeu o interesse, será que não é outra? Acontece. Também. Claro, né? Gente, acontece. Acontece demais. Acontece. Aí, às vezes, eu fico pensando que essa questão de sexualidade é muito mais abrangente do que o que a gente imagina. Claro. Porque as pessoas, elas ficam concentradas só na questão física. Porque é o desejo. Só a questão física mesmo, mas envolve muito mais que isso. Por exemplo... e eu assisto muito sobre isso, a mulher ela tem um desejo mais responsivo que o homem. E, às vezes, na maioria dos casamentos, o homem não corresponde às mulheres porque eles não conseguem superar esse desejo responsivo delas. Porque, obviamente, não é para ser todo dia ele vai ter que conquistar ela para poder fazer sexo. Não. Mas uma vez na vida. Porque a mulher, eu acredito que ela sente prazer ou ela sente tesão, ela sente vontade do sexo pela admiração que ela tem pelo outro. Nossa, e isso sim. envolve vários outros fatores, outras questões. Ai, caramba, isso aí a gente veio... eu ia falar assim, a gente veio meio quebrado. Porque para o homem não precisa muito disso, não. Mas para a mulher, sim. Tanto que um dos fatores que mais influenciam na sexualidade, que atrapalham um casal, é a mágoa. Quando tem uma mágoa na relação, ai, caramba, para essa mulher voltar a ter prazer, voltar a ter desejo sexual mesmo, assim, demora muito. Precisa de terapia, porque a mágoa, ela faz esse lugar, ela tira esse encanto, tira o tesão, tira o prazer. Aí assim, é uma bola de neve mesmo, porque o lugar da sexualidade no casal é muito importante, é muito especial. Né? E não só assim, não é só por uma questão emocional, não, de estar ali com o outro, de se sentir amado, mas fisicamente, o nosso corpo tem uma frase que eu adoro, que é assim, todo organismo quer orgasmo. Então, quando você tem isso de um parceiro, sabe, de uma forma que você está admirando e amando aquilo que está acontecendo, você fica muito mais feliz também. Fica. Então, a gente pode dizer que o sexo é um termômetro. Sim, importantíssimo, o sexo é um termômetro. Um termômetro importante, só que não é a única, também assim, não é a alma do relacionamento, porque tem fases do casamento. É um jogo de cintura também, muito. E tem fases do casamento que você quer mais, tem fases que você quer menos, tem fases, sabe? São fases, mas precisa estar acontecendo. E uma coisa que eu gosto de falar também para os meus clientes é assim, sexo e dentro do casamento é algo que a gente precisa fazer acontecer. Então, tem que ter o charme, sabe? Tem que ter a sedução. A sedução, e isso é intencional. A gente tem que fazer com intencionalidade, sabe? É um lingerie, se você gosta de lingerie. O homem tem que trazer algo que ele sabe que a mulher gosta, entende? Ele sabe o que ela gosta que ele faça ali, ele fazer. Então, são coisas que são intencionais. A sexualidade para um casal que está há muito tempo tem que ser intencional. Porque naturalmente não vai acontecer, porque a gente dorme cedo, a gente está cansado, a gente tem filho, a gente tem trabalho. Aí o sexo vai ficando para outro dia, até não ter mais. Então tem que ter intenção. Tem que fazer com intenção. Você acredita que a busca, né, por ajuda, por terapia, é um indicativo de que os tabus têm diminuído? Ah, sim, com certeza. Eu vejo, às vezes, o próprio homem, por exemplo, vem... olha, eu conversei com minha mulher, ela aceitou. Eu falei, que bacana, o homem está procurando uma terapia de casal. Ótimo. Eu acredito que geralmente eles são preconceituosos, né? Sim, exatamente. Sim, porque a maioria. Já é histórico isso, sim, né? O exato. homem ser viril o tempo todo, não precisa, tem que ser forte, não precisa de nada disso, né? Exato. Então, entra nesse lugar, assim, de uma quebra de tabu e saber que, não, olha, tem alguém que pode nos ajudar, vamos lá, então. Então, isso realmente é uma mudança de pensamento. É algo muito bacana. E existe uma diferença
entre casais jovens e casais velhos, né, nessa busca aí por terapia? Tem. Assim, pronto. Uma mudança que eu acho que eu não esperava. Uhum. Pessoas que estavam indo morar junto. E aí, assim, ó, vamos fazer a terapia de casal, porque a gente tem umas coisas aqui para ajustar. Sim. Então, eu achei isso maravilhoso. Interessante. Cara, que massa! Nunca tinha visto isso, de um casal vir antes do problema acontecer. É assim, vamos ver se dá certo mesmo. Olha, a gente quer morar junto e se passar dessa fase da terapia aqui de casal, a gente vai. Realmente, o ano que vem, tal. A gente casa. Que bacana. Também recebi um casal que estava assim, acho que faltavam 3 meses para o casamento. E aí eles resolveram fazer uma terapia de casal. E eu achei fantástico. Eu falei, nossa, olha que mentalidade bacana. E pessoas bem jovens, né? Diferente dos outros que já vêm mesmo com um problema, já vêm com Eu acho que, na minha opinião, o princípio é um conhecer o outro. Eu acho que o diálogo, um conhecer o outro, para saber como o outro vai reagir a determinadas situações. Às vezes o outro fantasia de uma forma, já o outro é mais calmo, já não. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito conversada, muito de conhecer o outro. Antes de se relacionar, eu costumo falar que você precisa conhecer os valores do outro também, porque imagina que eu me caso com ele tem um valor diferente do meu, mas ele não sabe que com determinada atitude ele vai ferir aquele valor meu. Mas uma vez que ele fere, para ele corrigir, é outra história. O que isso tem a ver, Adriana, com sexo? É que se eu deixo de admirar a pessoa pela forma que ela me trata, acabou o sexo. Acabou. Sim. E aí, para você corrigir isso, haja terapia, viu? E olha, é difícil a gente... como é que eu posso dizer? Se não tem um diálogo mesmo, é difícil que você encontre novos caminhos, porque um casamento é sobre isso também, é sobre a gente ir encontrando novos caminhos o tempo inteiro, porque a gente muda, o nosso parceiro também muda. E aí a gente precisa ir encontrando novos valores também que representem a nossa família, porque amor só, a gente conversou outro dia, não foi amor só não basta, né? Tem que admirar. Tem que admirar e tem que ter planos juntos, tem que, sabe? E essas coisas a gente vai construindo. Eu conheço uma moça que ela se casou e ela tinha um casamento bem estável. Mas a família dela era muito importante para ela e ele não era aquela pessoa sociável. Então, em uma determinada situação, a moça precisou se dedicar à mãe, né, num momento de desafio da família, e o esposo, embora amasse ela, mas ele não aceitava aquele momento que era com tempo determinado. Acabou o relacionamento porque ele não para ela era um valor muito forte a família, mas ele não aceitou, mesmo com tempo determinado, porque era uma situação difícil. Imagina se ela ia abandonar a mãe dela, né? Enfim, aí para curar aquela ferida, para retomar aquilo, foi bem desafiante para ela. Enfim, acabou o relacionamento, que até então era muito admirado por todos que conviviam. Enfim, eu fico imaginando, né? A gente tem que estudar bem. Era importante para ela e ele deveria ter dado força para ela naquele momento, já que tem um tempo tinha um tempo, não era para sempre. Sim. Enfim. E claro, e assim, olha, gente, se você imaginar que você vai casar com alguém, né? Vai namorar com alguém e não vai ter desafio, não case. Não case. Não namore. Porque se você acredita que a vida vai ficar tranquila assim para sempre, que vida é essa? Não existe. Não existe essa forma. Nem quando você está sozinho é assim. Você muda de emprego, você, sabe, se muda. Então, são transformações que a vida vão trazendo e que dentro de um relacionamento existem e exige do parceiro uma força. E é para isso também. Quando você diz assim que o casamento não é só amor, sim. Entra nesse assunto também, desse lugar de estar ali para o outro quando precisar. Porque, poxa, se eu não posso... Essa pessoa que tem essa intimidade toda comigo, ela não vai estar quando eu precisar. Então, exatamente. Essa intimidade ela pode ter com qualquer pessoa. Mas e esse apoio? O diálogo tem que ter, né? A admiração tem que existir. Porque imaginem casais mais velhos, né? Que já não fazem sexo, vamos dizer assim. Sim. Né? Como é mas que se amam. Sim. Como é que vai manter? Diálogo. Claro. Algum ponto ali para Sim. ele admirar a esposa admirar ele, né? Admiração. Eu tenho uma história... Eu acho que amor é admiração. Eu também acho. Eu tenho uma história maravilhosa.
de clientes idosos, né, que vieram à terapia de casal, mas com um olhar, um trabalho para a sexualidade. Eu fiquei impressionada, porque assim, eles já não estavam tendo sexo mais, né, tinham tempo. Ela queria essa intimidade, só que ele estava muito, como é que eu posso dizer, devagar. Acomodado, sem vontade e tal. Olha a questão. Ela queria saber se ele não queria mais estar com ela ali por não gostar mais dela ou por uma questão mesmo física. Sim. Olha que questão para terapia de casal. Porque aí ela diz assim, não, olha, se for uma questão dele não gostar mais de mim, a gente separa, pronto, tá tudo bem. Mas se for uma questão física, a gente ainda trabalha. Sim. Olha que interessante. E olhando assim, meu Deus, as pessoas, essa idade ainda fazem sexo, sabe? Na minha cabeça. Não era aquilo que ainda era importante. E era. Nesse ponto, eu acredito que ela estava falando do corpo dela, né? Talvez. Ela pode se enxergar sei lá, de repente se olha e diz, é porque eu tô gordinha, não, né? Ela estava bem. Na verdade, assim, ela queria saber se ele ainda a amava. Entendi. Se esse não tinha nada a ver com sexual... estética. Não. Ela queria saber se esse desinteresse sexual era uma questão física, biológica, sim. de um problema, ou emocional. E aí a gente foi fazendo um trabalho, e aí ele foi entendendo, né, assim, um senhor muito educado também, muito inteligente, e aí a gente foi fazendo um trabalho que é feito com a sexualidade mesmo, né, sexologia clínica. E foram passo a passo, foi tirando o remédio para ver se sozinho funcionava, sem precisar de um... E aí descobrimos. Sim. Não era uma questão de gostar ou não. Ele gostava sim, ele queria estar ali sim, não só por comodidade, porque era cômodo, não, é porque gostava. E esse foi um trabalho muito importante para mim, como pessoa, porque eu entendi que realmente um relacionamento tem todo esse tamanho. E o sexo, ele é importante sim, e a gente precisa cuidar dele também. Eu falei, nossa, que interessante, isso é isso. Eu acho que o sexo, ele é a consumação de tudo, de todo o restante. Tipo, deu certo ali durante o dia, ou tá dando certo, o sexo tá ali para validar aquilo. Não, tá aqui, validou isso daqui. Porque eu acho que não dá para fazer por fazer. Não é por fazer, principalmente para mulher. É diferente. Se o homem entendesse isso... Mas você sabe que isso é bem novo, né? Isso da mulher ser... Ainda chega muita mulher que nunca teve orgasmo lá? Que nunca teve orgasmo, não recebi. Mas eu recebo mulheres que sentem dor durante o sexo e não procuram ajuda. Acham que é assim mesmo. Eu falei, não é assim não é para sentir dor, não é assim... E aí, ali que ela, poxa, não conversa sobre isso, não sabe? E não conversa com o parceiro? Não conversa com o parceiro. Sobre isso, sobre posição, que é menos... porque tem posições que são mais confortáveis, outras não. Sim, pois aí, não falam. E isso eu fico impressionada, porque são pessoas que estão juntos há um tempo, 3 anos de namoro. Tem gente que finge orgasmo? Tem. Homem, inclusive. Homem mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Como assim um homem finge orgasmo? Não, assim, finge que foi bom. Pra que a mulher... Mas não tá gostando. Sério? Sério. Não tá gostando por quê? Não tá gostando. Caramba! Então... Como é que eu posso dizer? Assim, o homem não vai chegar lá. Como é que o homem não tá gostando, ele consegue se manter ereto? Eu não entendo. Não, então. E eu vou emendar com outra pergunta. O homem, por exemplo, o homem não tem como saber se a mulher tá fingindo e a mulher não tem como saber se o homem tá fingindo? Então, não é bem assim. É o seguinte, o corpo do homem não vai mentir. Então, assim, realmente, ele vai gozar, ele vai ejacular, ele vai tudo aquilo. Só que para ele pode ter sido podia ter sido uma masturbação. Entendi. É sobre isso que eu tô falando. Pra ele pode não ter sido tão especial. E quando é que não é bom pra mulher? Isso e quando é que não é bom? Pra ele? Aí são vários fatores, né? Então cite. Por favor. Quando ele também não tem um bom... quando ele não tá... Como é que eu posso dizer? Quando aquele sexo ali era só pra ele afirmar algo. Ele cumprir tabela. Cumprir uma tabela, exatamente. Hoje era dia, pronto. Isso. Já fiz e tchau. Exatamente isso. Vinícius tá ali, todo se... Vinícius. Nem faz isso, Vinícius.
Fique quieto na sua. Vinícius tá vermelho agora, Vinícius é gente. crente. Vinícius só pode fazer depois do Ah, casamento. Acabou. Então, pronto. Se fizer, vai minha ficar... minha pergunta deixou o Vinícius encabulado, gente. Mas é isso. Então, quando é uma coisa para cumprir tabela, ou quando não muda. Enfim, mas o sexo. Tem sexo que também é ruim para o homem. E quando o homem fica ereto, ereto e não tem orgasmo, existe isso muito? Você recebe muito? Quando ele fica ereto e não goza, a gente chama. Isso é um problema também, não é? É um problema? Não é? Quando ele não goza, é o que a gente chama de brocha, né? Quando o homem brocha, não é isso? Não. Não é? Não, eu tô perguntando de homem que, por exemplo, aqui tem uma pergunta, eu pedi pro chat GPT. Então vá. Me mande as perguntas mais curiosas certo. sobre sexo. E essa era uma das tais, né? Como existe o homem ficar ereto e não ter orgasmo durante o sexo, por que isso acontece? Então, na verdade, na minha visão, é essa que eu tô te falando. É como se fosse brochar, que é quando ele inicia a relação sexual, tem toda a questão, né, do movimento sexual, só que chega um momento em que ele não goza. Ou será que na hora ele desviou o pensamento, pensou numa outra mulher, pensou em alguma coisa e... Então, mas é Disse isso. como ela foi longe. Mas né? eu entendo Porque a pergunta dessa forma, que vai saber. estava funcionando até o momento em que parou de funcionar e ele não gozou. Alguma coisa desconcentrou ele. Né? Ah, entendi. Então eu entendo dessa forma. Ah, E dessa isso é o que forma. popularmente chama de brochar. Brochar. né? A pergunta era essa. Não era exatamente assim, não. Foi o quê? Certo. Porque algumas pessoas não conseguem ter orgasmo mesmo com a excitação. Sim. A pergunta é essa. Sim, sim. Não, pois é a relação que é interrompida. Isso é um problema sexual. É isso que precisa ser tratado também. Aí, às vezes, tem ansiedade, tem outras questões, né, que vão acontecendo ali. Às vezes, a mulher muda de posição na hora, já quebra um pouco um clima do movimento mesmo. Então, assim, são questões que tem mais de uma resposta, na verdade. Eu tinha né? uma pergunta que me fugiu agora, gente. Eu ia ser engraçada. A pergunta fugiu Como é completamente. que reacende quando os dois não estão mais desejando um ao outro? Existe essa possibilidade? Existe, sim. A gente trabalha isso também na terapia de casal, né? E aí entra por todo esse outro lugar. A pessoa tem que lutar muito, porque a pessoa... E preste atenção, a pessoa não tem mais desejo um pelo outro. Sim. Nenhum dos dois. É grave. Estão os dois ali em comum acordo. Ninguém sente mais desejo. Aí os dois ainda vão procurar terapia, eles dois realmente... Porque quando são é bem um, né? dispostos. Quando é um só, acho que ainda dá pra agora. Quando é os Lutar. dois, o caso é grave. É luta mesmo. Mas aí é que tá. É porque a gente vai deixando apagar, a gente vai deixando morrer a relação. E aí entra todo um processo assim de, né? Vamos cuidar disso, vamos fazer o quê? Aí volta tem que ter tempo pro casal, tem que sair junto em algum momento, tem que fazer isso de, tipo assim, olha, vamos combinar que a partir de 9 horas da noite a gente não pega mais o celular e fica deitado na cama. Aí esse deitado na cama é conversar sobre o dia, é namorar, entende? Caramba, lembrei de uma coisa. Tal. Ai, é polêmico isso, viu, gente? Não quero... Homens que jogam videogame, certo. esses online, assim. Tem homem que vara a madrugada jogando. E acabam perdendo o interesse sexual. A mulher fica lá, vai dormir cedo, fica esperando. Meu Deus. E aí, quando entram em acordo, por exemplo, aí ele, né, termina uma partida ali e tal, aí vai lá, namora com a mulher e volta imediatamente. A mulher também se sente muito mal com isso. Eu imagino, né? Não é pra menos, Pois né? é, só que pra ele tá cumprindo ali tá cumprindo o serviço, mas não tá, porque o sexo não é só aquele momento ali. Por isso que quando o casal chega, eu falo, gente, a gente tem que retomar aquele momento em que era muito prazeroso estar junto também. Então, assim, aí esse tempo qualidade, antes né? de ficar um pouco na cama mesmo, de bobeira, sabe? Tomar banho junto, fazer outras coisas que antes fazia. E que a gente vai perdendo. É normal ter fantasias que nunca contaria para o parceiro? Normalíssimo. Você recebe muito isso no seu consultório? As pessoas contam? Normal. Tem fantasias que são só suas. E tá tudo bem mesmo. Inclusive, os fetiches sexuais são muito pessoais. Tem casais que podem combinar e podem compartilhar e fazer junto. Ótimo. Tem casal que não vai.
Tem casal que não vai compartilhar o fetiche. Eu acho que eu vi essa pergunta. Adriana, eu acho Ai, que quero- Eu pedi o chat GPT pra me mandar algumas perguntas, gente. O chat GPT Medo tá do muito chat. Que safadinho. pergunta é essa? Muito safadinho. Não vou perguntar isso Ai, aqui. mas eu quero ver. Preciso ver. Vai perguntar, não? Você Isso foi- daqui eu acho que é até pro urologista, não é pra Ah. terapeuta, né? Entendi. Mas, de repente a Eugênia sabe responder, né, gente? Ai, Tipo, se eu não souber, também As a gente... conversas estão aqui estão se aprofundando Não, aqui. vamos Eugênia, quando o homem tá lá dormindo, era essa a pergunta, viu? Eu lembrei. Assim. Quando o homem tá lá dormindo e vem a ereção, é o que isso? Ele tá sonhando com alguma coisa? Gente, isso Digo, é eu não natural. queria- É natural? Ah, eu tinha que Muito perguntar. natural. Tem gente que aproveita, inclusive. É sério? Claro. Claro que não. Olha. Tem que ser despertado por mim. Ei, Eu vou aproveitar isso daí. Oh, que que não foi eu que bonito. despertei. Não, Jamais. que? Não acredito. Oxi. Hoje a gente tá indo de Vinícius. O que, Adriana? Não, a Adriana encostou um pouquinho assim, viu? Ah, pois eu tinha essa curiosidade. Eu sempre tive essa curiosidade. O caba tá lá dormindo, a mulher olha pro lado, faz. Sim, é o que isso aí, né? Natural demais. E dá pra aproveitar. É, Dá pra aproveitar. e masturbação em casal é sinal de falta de interesse um do outro? Não, gente. Assim, olha. Inclusive para mulheres, viu, gente? Isso é muito importante. Olha, é importante que a mulher mantenha também essa relação consigo mesma, do seu prazer, de reconexão mesmo com o seu corpo. O seu corpo precisa, de verdade, ser irrigado, sabe? E não atrapalha, não? Não atrapalha. Depois- Inclusive, tem mulheres que eu falo assim, você não quer comprar um brinquedinho erótico, sabe? Porque às vezes, assim, ela não tá muito afim, né? E não é um problema emocional e tal. Aí ela usa um vibrador antes, assim, tal. E aí fica morrendo de vontade. Entende? A gente tem que Ah, se isso ajudar é também. sério? Juro. A pessoa usa antes, por exemplo, Acho que um as pessoas sugador. estão faltando. Eu acho que tá faltando mesmo as pessoas se conectarem umas com as outras. Talvez Porque sim. imagina que a pessoa Sim. tem todo um sofrimento para poder fazer um negócio que era para ser divertido, que era para ser gostoso. A pessoa tem que ir lá e fazer um negócio Sim. superficial para poder. Não, Sim. não. Mas Pois tem mas- casais que usam também os Sim, brinquedinhos, né? claro. Se dão super bem. Ah, e não, aí, vão mas lá é porque. Sim. pedir auxílio, né? É isso, os fetiches. Os fetiches. A gente as fantasias. tem que aproveitar o que for divertido, o que traz essa... Como é que eu posso dizer? Esse fogo. Tem que trazer intencionalidade, Como é que como é? eu sempre falo. Como é que sente quando o parceiro ou a parceira traiu? Como é que sente? Olha, você conhece a pessoa, você entende quais são os padrões dela. Então, você quer falar no geral ou nessa parte sexual? Sexualidade geral, da forma como você, como psicóloga. Olha, pode- tem gente que não muda, viu? Tem gente que Não, né? tá pulando a cerca e dentro de casa tá... Mas tem uma mudança, Uhum. sim. A pessoa sente, a frequência muda, fica mais desinteressado até nos assuntos mesmo que está conversando ali. Então, muda. E tem coisinhas em casa que você vai percebendo também. A pessoa não deixa o celular mais ali perto, Uhum. só carrega não sei onde, sabe? Entra no banheiro, passa 1000 anos com o celular. Então, são comportamentos que vão mudando a partir do momento que entra alguém na história. Na Inclusive, o homem acaba também tratando mal a mulher, a sua mulher. Sim, sim. Então, fica mais frio. E sexualmente também esfria. Sexualmente não tem jeito, né? Sexualmente esfria também. Alguns casos, né? Assim, a maioria, pelo menos. Então, é algo que é bem complicado, né? A traição... Uhum. Olha, tem relacionamento aberto. As pessoas combinam sobre isso. Mas quando não é combinado, é algo que traz muito sofrimento para a relação, né? Eu sempre falo assim, na terapia de casal tem o homem e a mulher, ou, né, os dois parceiros, pode ser 2 homens, 2 mulheres, que recebo todo mundo. Todos os casais têm problemas, né? Então, eu recebo essas 2 pessoas. E eu digo assim, ó, tem um terceiro aqui que é a relação. É essa relação que a gente vai trabalhar na terapia de casal. Então, essa relação, ela fica muito, como é que eu posso dizer, necessitada de ajuda quando tem uma traição. Era isso que eu por ia exemplo. perguntar. Sexo não vai bem, a relação não está saudável? Ou a relação está Às saudável? vezes não, Às assim, vezes não, né? na verdade, às vezes é um ponto a se conquistar. Às vezes é algo que precisa ter atenção. Né? Qual
as pessoas geralmente se perguntam, para você, sexo, qual é a porcentagem dentro de um relacionamento de 100%? Eu acho que isso é bem particular. Assim, cada casal realmente tem gente que se sente bem 2 vezes por semana. Tem gente que faz 1 vez por semana e tá bem, o casal tá bem, os dois estão bem com isso. Tem gente que faz todo dia e briga, sabe? Eu sei. E tem confusão em casa. Então, É melhor Tipo assim, brigar é todo tipo dia. assim, é melhor brigar todo dia e resolver. É tipo assim, Brinquei. sexo não é tudo, mas é importante. Sexo Sexo não é tudo, mas é importante. É importante. Ainda mais assim. Quanto, Milena? Quanto o quê? Quanto que é importante? porcentagem? Quanto Eu que é sei lá. Eu não sei te 30, dizer, gata. 40, 50. Porque, gente, o nosso corpo também precisa de tempo. É tudo muito Precisa de relativo. tempo também. É uma bateriazinha que vai enchendo ali, de repente, E quando os filhos vêm, muda. Muda, claro. Muda demais. Muda, sim. Chega a ser decepcionante para o homem? Assim, quando os filhos vêm, o homem e a mulher meio Acho que sim, claro. que esquece, né? Mas culpa dele também, porque se ele não é fosse só da mulher, né? porque se ele fosse um parceirão, ele ia entender processos que levam a mulher, por exemplo, a ficar mais cansada por causa do filho, ele poderia ajudar nisso também. E aí, mais tarde, ela estaria mais disponível. Sim. Então, assim, é uma questão que precisa dos dois, né? Mas realmente o homem sente mais essa questão. Sexo anal é é pauta no seu consultório? Não é muito, não. Assim, eu não sei se são pessoas mais maduras ou mais esclarecidas? mais esclarecidas. São pessoas que é normal. Tem gente que não quer de jeito nenhum, mas tem gente que vem e trata de forma normal também. Tem gente que pergunta como é que faz, né? Que gostaria de experimentar. Então, tem gente que, assim, é bem legal isso. Que, por exemplo, entra nesse lugar de querer reconquistar, sabe? De querer acender o fogo da relação e quer experimentar coisas novas. Então, assim, são pessoas que nunca fizeram, mulher nunca aceitou fazer sexo anal. E aí elas vêm com isso. Ou ela quer... Posso falar tudo assim? Pode, claro que pode. Tá bom. Eu quero muitos cortes. A mulher quer fazer coisas que ela nunca tinha feito antes, ela não tinha nem coragem de falar pro marido. Ela tinha vontade que ele ejaculasse na boca dela, ela não tinha coragem de falar sobre isso. Mas você não acha que o homem que faz a mulher... Eu acho. Não sei, tem mulher que ela já é muito travada. Ela tem muitos recalques ali, então ela nem aceita. Mas chega um momento em que... E aí tem isso também, a mulher, nesse caso, que ela não tinha coragem de falar pro parceiro dela que ela queria. Sim. Porque ele achava que ela, né, na cabeça dela, ele era uma pessoa muito cabeça dura e achar que era sistemática. E achar que era coisa de mulher quando na verdade bandida. Quando na verdade é totalmente ao contrário. O homem quer que seja o oposto. Mas tem homens preconceituosos também, né? Claro, tem homens preconceituosos que querem que a mulher de casa, a mulherzinha dele ali, seja um bibelozinho, santinha, né? E fica ali na prateleira. E tanto que a mulher, talvez seja essa mulher, talvez seja essa que não tem coragem de falar que quer. Exatamente. Que quer uma coisa diferente, assim, ousada. Né? Até por conhecer ele, né? Sim, ela fica com aquele medo de, eu vou pedir, o que é que ele vai pensar de mim? Aí, por falar em maternidade, né? Assim, um recorte interessante. Mulheres que saíram de um relacionamento, estão com filhos pequenos e... Tipo assim, eu fiquei 5 anos casada com a mesma pessoa. Como é que eu vou retomar minha vida sexual com outra pessoa? Você acredita que tem mulheres que têm essa dificuldade? De dizer assim, como é que eu vou namorar de novo? Como é que eu vou ficar pelada para outro homem, né? Então, assim, são questões que chegam também. Deve ser bem difícil, né? É difícil, mas é por tabus também. Aí tem medo de... tem medo de engravidar, tem medo... Sabe? Quando a pessoa sai de um relacionamento fixo e volta pro jogo. Então, isso também entra em pauta, né? Como é que vai ser essa retomada da minha sexualidade? E aí entra também essa mulher que quer experimentar. Experimentar tudo. Né? Tudo, inclusive pessoas que querem experimentar relações homoafetivas, que já tinham vontade antes e nunca tinham coragem. Então, chega numa idade que quer, sabe? Então, assim, tem de tudo. Tudo. Pois é, Drica. Pois Você tem mais alguma... Eu vi uma pergunta parecida aqui com a que você viu aí no chat, mas eu vou fazer para ela, viu? O tamanho realmente importa ou é coisa de autoestima masculina? Olha,
Como é que eu posso dizer? Alguém tossiu ali. Foi Vinícius. O tamanho importa. Fisiologicamente, não. Porque o lugar, o nosso canal, né? O lugar do prazer é na portinha ali. É entrando da portinha, virando à direita, mais ou menos assim. Então, em tese, não, né? Mas tem situações em que, por exemplo, um pênis muito grande atrapalha. Sabe? Tem mulheres que sentem dores, então o sexo acaba não sendo tão bom. Tem homens que têm um pênis grande, que é bonito de ver, né? Numa foto, mas quando chega junto, decepciona. Então isso é mais pra autoestima deles mesmo. É mais pra autoestima. E decepciona, eu vou te dizer por quê. É uma ilusão isso daí. Isso, às vezes o homem tem um pênis bonito, grande, e tudo daquele jeito que a gente acha, né? Bonito. E o cara não tem um jogo de cintura, um jogo pélvico bom, e acaba não fazendo muita coisa. E alguém que tem um pênis mediano, tem um balanço bom, e que faz coisas incríveis. Sim, então, sim. O tamanho importa mais ou menos. Mais ou menos. Outras coisas importam mais no conjunto. Vamos fazer um Claro, corte disso, entendi. viu, Vinícius? Vai nada. Faz um corte, vamos impulsionar aí pra gente colaborar com a felicidade das mulheres. Sensacional, 50 minutos de podcast, vamos agradecer, Eugênia, pelos Foi esclarecimentos. maravilhoso. Foi? Foi. Receber a Eugênia aqui, gostei do papo. Obrigada, viu? Por ter vindo. Deixe seu contato, seu Instagram, para as pessoas te seguirem, para as pessoas. Sim, gente, olha. Agradeço, é um assunto que eu acho que é muito importante, né? A gente fala sorrindo, mas são coisas sérias. Tem gente que, de verdade mesmo, a gente chega muito deprimido, homem, né? Que chega deprimidíssimo. Então, o sexo é uma energia de vida muito importante também, né? Então, é bom falar sobre isso. Meu Instagram é Eugênia, @eugenia.cabral.pc. Meus contatos estão lá, me encontrem, a gente conversa, vamos mudar as coisas, né? Amar e mudar as coisas. Obrigada, Eugênia. Obrigada, viu? Obrigada. E volte sempre. Obrigada. Gente, até o próximo episódio com Mimi Pacheco, talvez Davi Mendonça. Talvez a Adriana, não sei, né? Mas sempre Mimi. Beijo e até mais. Até a próxima.